pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma matéria da química, parte da físico-química, é uma matéria recorrente no Enem e é uma matéria que envolve muitos fatos cotidianos, porque trata de um tipo de reação que é uma reação muito comum no nosso dia a dia. E aí o objetivo dessa aula de equilíbrio químico é que vocês reconheçam as características do estado de equilíbrio, né? E também que vocês consigam compreender o fenômeno de deslocamento do equilíbrio em reações químicas, o que interfere as situações de equilíbrio, né? Então, quando a gente fala na palavra equilíbrio no cotidiano, vem à nossa mente algumas ações, alguns fatos. Por exemplo, equilíbrio no cotidiano. Quando eu falo a palavra equilíbrio, vocês vão pensar em equilíbrios de objeto, no caso do primeiro avatar, no equilíbrio emocional e no que a gente faz para alcançar equilíbrio emocional, como meditação, yoga, pilates, e no equilíbrio que nós temos que ter para andar com alguns meios de transporte, como por exemplo, para andar de bicicleta eu preciso ter equilíbrio, para andar de moto eu preciso ter equilíbrio, para andar de patinete, de patins eu preciso ter um certo equilíbrio. Mas aí, quando a gente fala em equilíbrio na química, a gente não está se referindo a esse tipo de equilíbrio. E aí vamos entender como que é o equilíbrio na química, o que envolve o equilíbrio na química. O equilíbrio na química, primeiro, a base para existir uma situação de equilíbrio químico é que nós tenhamos uma reação reversível, um processo reversível. E aí a gente vai definir o que seria esse processo reversível, né? O que é uma reação química? Primeiro, é um processo de transformação, em que nós temos substâncias, são chamadas de reagente, dando origem a outras substâncias chamadas de produtos. Nós, até hoje, vimos essas reações dentro do nosso campo de estudo em um único sentido: reagentes, as substâncias que nós misturamos inicialmente, dando origem aos produtos. Então, nesse sentido, reagente, produto. Só que na natureza, normalmente, essas reações em sentido único, elas não acontecem de forma natural. Essas reações, as reações que existem na natureza, normalmente elas são reações reversíveis em sua maioria. Nós temos as reações como os reagentes, aqui no caso, gás hidrogênio e o gás iodo, eles são misturados inicialmente, eles estavam separados e aí a gente coloca eles em um mesmo ambiente, eles começam a reagir. A partir do momento que eles começam a reagir em um sistema fechado, que não é o caso dessa ilustração aqui, eles dão origem a esse produto. Gás iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico. E aí, a partir do momento que esse produto é formado, ele também começa a reagir e se decompõe em hidrogênio e iodo. E aí a gente entra num processo cíclico, reagente dando origem a produtos e produtos dando origem a reagente. Quando esse sistema alcança determinadas condições de reação, a gente fala que ele atingiu o equilíbrio químico, mas não é um equilíbrio estático, equilíbrio parado, ele é um equilíbrio dinâmico, porque esse processo cíclico, no momento de equilíbrio, ele continua continuamente. Reagente dando origem a produto, produto se convertendo em reagente. Reagente dando origem a produto, produto se convertendo em reagente. Uma molécula de cada um aqui reage, dando origem a duas daqui se decompõem, dando origem a esses de cá. Então, esse processo, no momento de equilíbrio, ele se torna cíclico e dinâmico nessa proporção que está mandando essa reação. E isso é algo que acontece naturalmente no meio. Com isso, vamos analisar essa tabela para que vocês entendam um pouco melhor esse processo, essa situação de equilíbrio. Aquela situação ali, ó, o hidrogênio reagindo com o iodo, dando origem ao ácido iodídrico. No início dessa reação, nós não temos o ácido, não tínhamos nada de ácido iodídrico, porque ele era, na verdade, um produto daquela reação. Então, os meus reagentes, inicialmente, eles são o gás hidrogênio e o gás iodo. Esses dois, eles começam a reagir. Então, eles vão reagindo, aí vai diminuindo, tá vendo? De 1 vem para 80. E aí esse aqui vai sendo formado.
Então, esse aqui, quando ele reage em uma proporção de 1, esse aqui é formado na proporção de 2. Olha a reação. Quem está meditando isso é essa reação. Cada um reagindo na proporção 1 para formar 2 desse daqui. Então, vamos continuar analisando. Aí aqui ele vai diminuindo ao longo do tempo, tá vendo? No tempo 0 eu começo com um dos reagentes e nada de produto. No tempo 1 já diminuí os reagentes porque o produto já foi formado na proporção dobrada daquilo que reagiu. Então de 1 para 80 o que reagiu aqui foi 0,2, tanto do hidrogênio quanto do iodo. Aí continuou reagindo. No tempo 3 ele reagiu 0,6. 0,6 não, gente, tem 0,6, significa que reagiu do início 0,4. E aí se formou 0,8. E assim sucessivamente. Aí a gente chega no tempo 4. No tempo 4, já foi reagindo, reagiu até chegar numa concentração de hidrogênio de 0,2, de iodo também de 0,2 e de gás iodídrico sendo formado de 1,6. Quando eu olho o tempo seguinte, opa, não aconteceu nenhuma alteração. Continua a mesma concentração do tempo anterior. E aí a gente vai pensando nesse tempo aqui, daí tempo 0 é agora. Tempo de 1 a gente pode estabelecer daqui meia hora, daqui uma. Então, isso aqui foi acontecendo a cada tempo pré-determinado. Isso aqui tudo é tabelado em laboratório, tá? E aí, quando a gente chega no tempo 5, a gente vê que não ocorreu nenhuma alteração em relação ao tempo 4. Que a concentração dos reagentes e dos produtos e do produto se manteve constante. Então, esse tempo 4 para a gente é um tempo de alerta. É um tempo que está passando uma informação para a gente. Qual é essa informação? A informação de que nesse tempo 4 aqui, esse sistema reacional ele entrou em equilíbrio químico. E o que é entrar em equilíbrio químico? É atingir um patamar reacional em que não ocorre mais variação na concentração dos reagentes e dos produtos, e aí esses dois, à medida que eles reagem dando origem ao ácido iodídrico, esse aqui automaticamente se decompõe dando origem ao hidrogênio e o iodo. E aí vocês vão me perguntar, mas professora, antes disso, essa reação inversa não estava acontecendo? Ela estava. Só que ela estava acontecendo numa proporção muito menor do que ela chega nesse patamar aqui 4. Ela acontecia aqui. Se esse daqui era 0,2 que se convertia, esse aqui era 0,005 que vinha para cá. Então, não era perceptível essa volta para cá, até o momento em que as concentrações, em que o equilíbrio é estabelecido. E aí, a partir desse momento em que o equilíbrio é estabelecido, em que o sistema naturalmente chega nessa proporção dentro do que ele tem ali, e ele não sofre mais variação a partir desse tempo, a gente fala que ele atingiu o equilíbrio químico. E aí, quais são as características e as condições para a gente identificar que um sistema reacional ele está em equilíbrio químico? Então, a gente já viu lá no slide anterior. Primeira coisa que eu preciso ter, uma característica que o sistema precisa ter, é que ele tem que ter uma reação reversível, uma reação que ela vai acontecer nos dois sentidos, no sentido dos produtos para os reagentes e dos reagentes para os produtos. E ele tem que acontecer em um sistema fechado. Esse sistema ele não pode ter trocas com o meio, porque se ele tiver trocas com o meio, ele nunca vai atingir, porque a partir do momento que as substâncias elas são formadas, elas podem sair para o meio e não continuar naquele sistema. Aquilo ele tem que estar vedado. Então, isso é uma condição para que ocorra um sistema em equilíbrio químico. Aqui a gente tem o exemplo da evaporação da água acontecendo em um recipiente laboratorial fechado. Então, a água evapora e aí, ao mesmo tempo que o vapor da água se converte em água líquida. Isso aqui entra em um processo cíclico e essa água, ela continua ali naquele recipiente e ela não sai dali. O volume dela não se altera, porque nós não estamos tendo perda para o meio ambiente. Segunda condição para acontecer o equilíbrio químico. As velocidades da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. O momento em que o sistema atinge o equilíbrio, a reação ela acontece em velocidades iguais. Produtos dando origem a reagente e reagentes se transformando em
produtos. E aí aqui eu trouxe um gráfico para vocês ilustrarem. Lembra ali da tabelinha? O que aconteceu lá? Hidrogênio reagindo com iodo. No início nós não tínhamos praticamente nada de ácido iodídrico. E aí, a partir do momento em que eles foram diminuindo a concentração, o outro vai aumentando. Só que aqui eu estou falando de velocidade. O que vai acontecendo? A velocidade da reação direta ela acontece lá em cima, no início, porque eu só tenho reagente. A partir do momento que esses reagentes eles vão se transformando em produtos, a velocidade dos produtos se convertendo em reagente vai aumentando. A velocidade dos reagentes dando origem a produto vai diminuindo e a velocidade do produto se convertendo em reagente vai aumentando. Até o momento em que essa velocidade da reação direta e da reação inversa, elas vão se igualar. Por quê? Porque à medida que um produto se converte em reagente, um reagente se converteu em produto. E aí, nesse momento em que as velocidades se igualam, a gente fala que atingiu o equilíbrio químico. Então, segunda condição. Primeira condição, haver uma reação reversível acontecendo dentro de um sistema fechado. Segunda condição para o equilíbrio químico, que a velocidade da reação direta, reagentes dando origem a produto, seja igual à velocidade da reação inversa, produtos se convertendo em reagentes. Terceira condição, as concentrações de todos os participantes, a partir do momento do equilíbrio químico, elas tornam-se constantes, como a gente viu lá naquela tabelinha, no tempo 4. Eles dali para frente não variou mais. Amanda, significa que vai ser igual? Não, não significa que vai ser igual. Ela não vai sofrer mais variação a partir do momento do equilíbrio químico. Vamos ver isso em gráfico, como que é. Imagina essa reação do tetróxido de nitrogênio se decompondo em dióxido de nitrogênio. Isso aqui é uma reação que a gente observa, inclusive, em atividades experimentais no laboratório de química, tá? E aí a gente tem 3 situações para essa reação aqui, ó. Uma situação em que, no momento de equilíbrio, a concentração do reagente ela é maior do que a concentração do produto, mas a partir do momento de equilíbrio químico eles se tornam constantes, eles não sofrem mais variação. Então, independente, elas não estão iguais no momento de equilíbrio. E a gente está falando aqui de um gráfico concentração-tempo. O gráfico anterior era um gráfico velocidade-tempo. Toda vez que a gente vai analisar um gráfico, fica a dica, a gente tem que analisar de quem que esse gráfico está falando, tá? Quem são as ordenadas desse gráfico. Então, aqui é o tempo, então a gente está analisando a concentração, a variação da concentração dos reagentes e produtos pelo tempo. Vermelhinho aqui representa os reagentes, azulzinho aqui representa os produtos. Numa segunda situação, no momento de equilíbrio, a quantidade dos produtos ultrapassou a quantidade dos reagentes. Então, aqui, ó, esses reagentes, no início, eles estavam lá no topo. Aí, eles foram reagindo até diminuir. E aí, que foi o caso que a gente viu lá na tabelinha do iodo com hidrogênio também. E aí, aquilo lá foi a situação de equilíbrio para aquelas substâncias. E o produto ultrapassou a quantidade do reagente. Então, aqui, ó, no momento de equilíbrio, as concentrações, elas não são iguais. A concentração do reagente, que está em azulzinho, é maior do que a concentração do produto. Mas o que eu tenho que observar? A partir desse ponto, elas ficaram constantes, elas não estão mais variando. Até aqui elas estavam. Até aqui, essa azulzinha estava aumentando e a vermelhinha estava diminuindo. Produto aumenta, reagente diminui ao longo do tempo. E aí, aqui no final, nós temos uma última situação em que, no momento de equilíbrio, as concentrações do produto e do reagente são iguais. Isso também pode acontecer. E aí, o que a gente tem que observar? Foi variando, diminuindo, variou, aumentando até o momento em que ficou constante. Concentração. E aí, nesse momento que ficou constante, nessa terceira situação, eram iguais. Terceira situação para
Terceira característica para o equilíbrio químico: as concentrações de todos os participantes tornam-se constantes. O que é se tornar constante? Não variar mais, porque à medida que que o reagente se converte em produto, ao mesmo tempo o produto se transforma em reagente. Isso que caracteriza a situação de equilíbrio dinâmico no processo reacional. Isso é comum, professora? Sim, isso é muito comum. Isso é, na verdade, que estabelece o equilíbrio na natureza. Porque senão tudo ia chegar a um ponto que ia haver conversão dos produtos reagentes e a gente não ia conseguir o processo inverso. E a gente precisa tanto dos produtos quanto dos reagentes das reações. A gente precisa da diversidade de substâncias que nós temos. E aí vocês vão me perguntar, mas professora, tem substâncias que são poluentes ambientais. E se elas participarem disso, elas vão continuar contaminando o meio ambiente. Opa, mas a química também é muito inteligente e aí ela depois vai mostrar para vocês algumas situações em que elas favorecem determinado sentido da reação. Vamos lá então agora falar de um número que caracteriza o equilíbrio químico. E aí esse número a gente chama de constante de equilíbrio. E ele é um número, essa constante é um número que fala muita coisa dentro do mundo de indústria química, de engenharia química, porque a gente se baseia nesse número, às vezes, para calcular algumas situações que vão interferir no constante de equilíbrio. Eu preciso adicionar mais dessa substância para que ela se converta na outra. Isso tudo é baseado nessa constante de equilíbrio. Então é importante a gente entender de onde ela vem. Aqui a gente está falando da mesma reação anterior do tetróxido de nitrogênio gasoso se convertendo em dióxido de nitrogênio. E aí a gente tem a situação 1, que é no sentido direto, reagente dando origem a produto, e a situação 2, que é o inverso, produto se convertendo em reagente. E aí, nesse sentido, né, a reação é chamada direta e no sentido oposto ela é chamada de inversa. O que a gente viu ali que caracteriza o momento de equilíbrio químico? Essas substâncias entram em equilíbrio quando a reação direta acontece na mesma velocidade que a reação inversa. E aí, quando a gente lembra de velocidade de reação, a gente tem que lembrar que lá na velocidade de reação a gente tinha uma expressão chamada de lei de velocidade, que nos auxiliava também no cálculo da velocidade de como uma reação acontece, uma reação química acontece. E aí, como que era essa reação de velocidade, essa lei de velocidade? Ela me falava que existia uma constante de velocidade para cada reação. E essa velocidade da reação dependia dessa constante, vezes a concentração dos reagentes, elevada aos seus coeficientes estequiométricos, mas esses coeficientes, na verdade, eles eram observados de forma experimental. O que é ser observado de forma experimental, professora? É lembrar daquela primeira tabela lá que eu mostrei para vocês e ver que os reagentes eles estavam diminuindo na proporção 1 a partir do momento em que o produto estava sendo formado na proporção 2 em relação ao que diminuíam, ao que os reagentes diminuíam. Então, é isso, esse coeficiente estequiométrico. Normalmente, ele coincide com o coeficiente da reação aqui, ó. E aí, o que a gente tem aqui? Só que eu não estou falando de uma reação única, eu estou falando de uma reação que ela acontece em dois sentidos. Se ela acontece em dois sentidos, ela vai ter uma velocidade no sentido 1 e ela vai ter uma velocidade no sentido 2. Quando essas velocidades no sentido 1 e sentido 2 se igualam, nós atingimos o equilíbrio químico. Como que seria essa velocidade no sentido 1? Velocidade no sentido 1, quem é o reagente no sentido 1? É o tetróxido de nitrogênio. Quem é o reagente no sentido 2, que é o sentido da setinha de baixo? É o dióxido de nitrogênio. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A velocidade da reação 1 é a constante para a reação 1, vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, que é essa situação aqui. Qual é a velocidade da reação 2, a reação inversa? A velocidade da reação 2, que a gente está chamando de V2, é a constante de decomposição, né? É a constante de K2
vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, que é esse 2 aqui. Então, essa é a expressão de velocidade no sentido 1. Essa é a expressão de velocidade no sentido 2. O que é o equilíbrio químico? É quando V1 é igual a V2. Aí a gente percebe que aconteceu, opa, o sistema entrou em equilíbrio. A velocidade da reação inversa está igual à velocidade da reação direta. E aí, a partir desse momento, a concentração de reagente e produto se tornam constantes. Opa, mas se eu tenho duas expressões que se igualam, por que eu não posso colocar elas como iguais? V1 igual a V2. E é isso que a gente vai fazer. Pegando V1 igual a V2, nessa expressão aqui que nós temos, eu vou chegar ao ponto em que K1 vezes N2O4 elevado a 1 vai ser igual à constante da velocidade 2 vezes NO2 elevado ao quadrado. E aí, a gente aqui, como na matemática, a gente vai isolar os semelhantes. As constantes nós vamos trazer todas para um lado e os reagentes e produtos as substâncias químicas nós vamos transferir para o outro. E aí, quando a gente faz K1, esse K2 vem para cá dividindo. E a concentração do tetróxido de nitrogênio passa para cá, também dividindo. Quando a gente faz esse arranjo, nós chegamos àquilo que a gente chama de constante de equilíbrio químico. Por quê? Porque, de um lado, eu vou ter duas constantes sendo divididas uma pela outra. E dois números, o que é uma constante? É um número. Imagina, K1 vai ser 4, K2 vai ser 2. Sempre é constante, esse número para essa reação não varia. E aí, sempre eu vou ter, nessa divisão aqui, um número também constante. 4 dividido por 2 sempre é 2. E aí surge o que a gente chama de constante de equilíbrio. Mas, normalmente, a gente não se baseia constante de equilíbrio nesses valores aqui das constantes da reação, da velocidade de reação. Mas sim na concentração de quem participa da reação de equilíbrio químico. E aí, quando a gente vai analisar, o que seria a minha constante de equilíbrio? Ela surgiu a partir da lei das velocidades e ela vai ser a concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, a gente tem isso como expressão de equilíbrio químico. Produto sobre reagente elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. E aí você vai se perguntar, professora, e se eu tiver mais do que um produto? E aí a gente continua. Aqui, se eu tiver mais do que um produto, a gente continua na multiplicação. Se eu tivesse 2 produtos, por exemplo, ia ser NO2 vezes o produto X elevado ao coeficiente dele dividido pelo reagente. Se tivesse mais, também é a mesma coisa. Nós colocaríamos aqui, continuaríamos essa expressão, aumentando o produto e o reagente. Por uma operação de multiplicação entre eles. E aí, aqui uns exemplos de como eu monto essa expressão de constante de equilíbrio para 3 tipos de reações. E aí, eu quero que vocês prestem atenção no estado físico dessas substâncias. Aqui eu tenho estado gasoso para todas elas. Aqui eu tenho estado gasoso para todas elas. Aqui eu tenho estado sólido. Eu tenho um íon dissolvido em água, estado aquoso, né, porque ele está dissolvido. Eu tenho estado sólido e eu tenho estado aquoso. Será que isso interfere na expressão de Kc? Interfere sim. Então, nesse primeiro caso, produtos, concentração dos produtos sobre o reagente elevado aos respectivos coeficientes. Como é que ficaria essa expressão? Ácido iodídrico elevado ao quadrado dividido pelos ácidos hidrogênios vezes vezes gás hidrogênio vezes gás iodo, elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico deles. Tá vendo quando eu falava do produto aqui? Então, aqui, ó, surgiu ele. Produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido por reagentes, o produto entre os reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Segunda situação, amônia ao quadrado dividido pela concentração de gás hidrogênio ao cubo, porque é o coeficiente estequiométrico dele, vezes gás nitrogênio elevado a 1, produto sobre reagente. Terceira situação,
E aí que surge aquela exceção que eu falei para vocês. Se eu fosse olhar de forma geral, os produtos seriam quem? Íon ferro e prata. Quem seria os reagentes? Íon prata e o ferro sólido. Metal ferro, metal prata, metal ferro. Íons de prata dissolvido em água, íons de ferro dissolvido em água. Só que o que a gente tem que prestar atenção? Substâncias sólidas, elas estão fixadas, né? Elas não participam da situação de equilíbrio. Nenhuma substância sólida contribui para o cálculo do equilíbrio químico. Por isso, elas não entram na expressão de equilíbrio químico. E isso é uma observação muito importante. Nem substâncias sólidas no estado sólido, nem substância no estado no estado líquido, nem sólido nem líquido, só aquoso e gasoso contribuem para o equilíbrio químico. Isso vocês têm que lembrar, porque normalmente se cair em uma prova, pode ser que isso caia como uma pegadinha. Então vocês têm que pensar, sólido e líquido estão fixos, as moléculas não têm mobilidade, associa assim. E aí as moléculas com pouca mobilidade, elas não conseguem colidir para reagir, tá? Associa dessa forma que fica mais fácil. E aí, os sólidos e líquidos não participam da constante de equilíbrio. Continuando, determine a constante de equilíbrio para a reação abaixo. E aí, só que aí a gente tem que determinar já com valores numéricos. Então, foi dado para a gente o quê? Que no momento de equilíbrio, as concentrações do gás hidrogênio era 0,324, do nitrogênio 0,305 e da amônia 0,796. Como que eu vou usar isso aqui dentro de expressão de equilíbrio químico? Primeiro eu vou ter que montar. Qual que é a expressão de equilíbrio para essa reação? A expressão para essa reação, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho reagentes, como gás hidrogênio e nitrogênio, e do outro lado eu tenho o produto, que é o gás amônia. E aí, como é que eu monto a expressão? Produtos elevado ao coeficiente estequiométrico dividido por reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Com isso, nós vamos ter que a minha constante de equilíbrio, a expressão para constante de equilíbrio seria essa daqui. E agora, professor, o que eu faço? Agora você tem o valor da concentração de cada substância no equilíbrio químico e a partir desse momento elas são constantes, lembram? A não ser que esse equilíbrio sofra alguma perturbação. E aí nós vamos substituir os valores. E ao substituir os valores aqui, nós vamos encontrar que o valor de Kc para essa reação é de 61,0,8. Só substituir depois que eu acho os valores da expressão. E aí, a gente vai falar agora dos fatores que interferem no estado de equilíbrio químico. Como assim, professora? Lembra que lá anteriormente eu falei que aí acontece uma reação que eu queria que ela acontecesse em determinado sentido. Só que a partir do momento, aquilo ali, aquela relação, ela fica estacionada, não há mais alteração. Por isso, existem alguns fatores que interferem na situação de equilíbrio químico. Quem estudou isso foi um químico chamado Le Chatelier. E aí ele deu o nome ao princípio que a gente chama de princípio de Le Chatelier, quando ele fala dos fatores e como a gente pode converter esses fatores, minimizar esses fatores em relação ao sentido que a gente quer da reação. E aí ele falava o seguinte, que ao atingir o equilíbrio químico, um sistema ele tende a permanecer nesse estado, a não ser que ocorra alguma perturbação. Se alguma perturbação acontecer, o equilíbrio vai se reestruturar e vai haver deslocamento, ou no sentido dos reagentes, ou no sentido dos produtos, para que um novo equilíbrio seja reestabelecido. E como que isso funciona na prática, professora? Como que esse princípio de Le Chatelier funciona na prática? É o que a gente vai ver agora. A gente vai ver quais são os fatores, como eles interferem e como a gente pode estar agindo com esses fatores ao nosso favor. O primeiro fator da situação de equilíbrio, que influencia na situação de equilíbrio, é a adição e remoção de substâncias do equilíbrio. Como assim? Ou eu adiciono
reagente ou eu retiro reagente. Ou eu adiciono produto ou eu retiro produto. Nesse sentido. E como que isso interfere? A gente sempre tem que lembrar, olha, o sistema ele vai se deslocar, ele vai se reorganizar no sentido de diminuir o dano e reestabelecer um novo equilíbrio. Então, vamos analisar essa reação aqui, ó. Hidrogênio reagindo com cloro, formando ácido clorídrico. E analisar quando a gente acrescenta e retira cada substância. Então, a constante de equilíbrio para essa expressão, reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico, sobre produto, elevado ao coeficiente estequiométrico. O que acontece na reação se eu adicionar ácido clorídrico? Se eu aumento a concentração desse cara, se eu aumento a concentração desse, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir aquilo que eu aumentei. Ele já estava quietinho, estava constante. Eu aumentei isso aqui, significa que o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir, no sentido dos reagentes. Ó, vai deslocar para cá. E se eu remover hidrogênio? Ele estava numa quantidade, aí eu vou lá e retiro esse hidrogênio do meio. Diminuir a quantidade dele. Da mesma coisa. Eu diminuí, então o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor aquilo que eu diminuí. Então, vai se deslocar também no sentido dos reagentes. Professor, e se eu, ao invés de remover hidrogênio, eu vou lá e removo ácido clorídrico? Ao invés de acrescentar isso aqui, igual a gente fez na primeira situação, a gente retirou. Então, agora o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de suprir aquilo que eu retirei. Então, a gente sempre tem que pensar isso. O equilíbrio se desloca no sentido de minimizar o dano, de repor aquilo que foi bagunçado. Então, ele vai se deslocar no sentido de repor ácido clorídrico, no sentido dos produtos. Se eu adicionar cloreto, então, se eu adicionar cloro ali no meio, o que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração de cloro, ele vai se deslocar no sentido de consumir aquilo que eu acrescentei e um outro equilíbrio seja estabelecido. E aí você vai pensar, professora, mas vai diminuir o hidrogênio também. Vai diminuir o hidrogênio também. E aí vocês pensam, quem polui o meio... Estou fazendo uma hipótese, que no hidrogênio não polui o meio ambiente, não. Muito pelo contrário. Quem polui o meio ambiente, vamos supor que seja o hidrogênio. E é ele que eu quero diminuir lá nos reagentes. Eu quero diminuir a liberação dele. O que eu vou fazer para diminuir a concentração dele? Eu vou acrescentar o outro sujeito que está reagindo com ele, porque quando eu acrescento o outro sujeito que está reagindo com ele, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir essas substâncias que estão nos reagentes. Então, eu vou acabar diminuindo a concentração de hidrogênio também. Segunda situação de equilíbrio, que interfere no equilíbrio, a variação de pressão. E aí a gente tem que entender o que é a pressão. Vocês já viram em física também. Pressão é a força que nós atribuímos a uma determinada região. É força sobre área. E aí, para ilustrar bem a pressão em um sistema reacional, tem aqui dois sistemas com êmbolo. Eu tenho um sistema aqui, em que o êmbolo está sendo comprimido. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quem que está reagindo aqui? O tetróxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Quando eu comprimo o sistema, quem é favorecido? A concentração de tetróxido vai ser maior do que a concentração de dióxido. Quando eu expando o sistema, quando eu diminuo a pressão, aqui, quando eu comprimo, eu estou aumentando a pressão. Aqui, quando eu solto, quando eu deixo o sistema se expandir, eu estou diminuindo a pressão. E aí, quando eu faço isso, o que vai acontecer? A concentração do dióxido aumenta em relação à concentração do tetróxido. E aí a gente vai analisar. Essas substâncias são substâncias gasosas. Aqui, no tetróxido de nitrogênio, apesar da mesma quantidade em unidade atômica, eu tenho 4 oxigênios e 2 nitrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios e 1 nitrogênio formando cada molécula, mas eu tenho 2 moléculas dessa. Então, eu vou ter 4 oxigênios e 2 nitrogênios. O que acontece aqui que vocês têm que observar? Nesse lado dos reagentes, no lado do tetróxido, eu só tenho uma molécula. Tenho a mesma quantidade de átomos, mas esses átomos eles se uniram formando uma única molécula. Aqui eu tenho 2 moléculas. 2 moléculas, elas vão ter
as energias próprias de cada molécula, elas vão se agitar de forma diferente, então elas vão acabar ocupando um espaço gasoso maior, porque a gente tem que pensar que no gás são moléculas agitadas que elas se movimentam no ambiente que elas estão. Então, se eu olhar aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma molécula e aqui duas, uma molécula ocupa menor volume do que duas moléculas. Então, quando eu comprimo o sistema, eu favoreço o lado com menor quantidade de matéria, com menor número de moléculas, em número de moléculas, tá? Quando eu expando o meu sistema gasoso, e essa variação de pressão só interfere em sistemas gasosos, eu vou favorecer o lado em que eu tenho maior número de moléculas. Aqui, nesse caso, a gente consegue identificar por quê? Porque o dióxido ele tem a coloração avermelhada e o tetróxido tem a coloração incolor. E aí a gente consegue observar essa variação no sistema gasoso, porque a coloração dos recipientes elas vão variando, né? Isso a gente consegue observar no laboratório de química. E aí, vamos analisar. Se a gente aumenta a pressão, o que vai acontecer? Quando eu aumento a pressão, eu estou comprimindo. Aumentar a pressão é diminuir volume. São grandezas inversamente proporcionais, tá? E isso tem que ficar atento, ó. Aumenta a pressão nessa situação. Aumentou a pressão, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. Então, o sistema vai ser favorecido para o lado dos reagentes. E por que isso, professora? Porque no lado dos reagentes a gente tem menor quantidade de matéria, que ocupa menor volume. Se eu diminuir a pressão, diminuir a pressão por quê? Porque eu expandi o sistema, porque eu aumentei o volume, porque eu disponibilizei mais espaço para esses gases se movimentarem dentro daquele recipiente. E aí, com isso, o equilíbrio vai se deslocar para o lado dos produtos, no caso dessa reação. Por quê? Porque o lado dos produtos tem maior quantidade de matéria, eu tenho duas moléculas ao invés de uma. Com isso, o que a gente conclui com essas observações laboratoriais? Que quando a gente aumenta a pressão, a reação se desloca para o lado com menor número de moléculas, porque aumentar a pressão é a mesma coisa que diminuir volume, então a gente tem que fazer essa associação. Quando diminuímos a pressão, a reação se desloca para o lado com maior número de moléculas, porque ao diminuir a pressão, o que nós fazemos? Aumentamos o volume. Quando o número de moléculas do reagente for igual ao número de moléculas do produto, a pressão não vai interferir no equilíbrio químico. Aí a gente vai variar, vai continuar, a concentração dos reagentes e produtos vão ficar a mesma, eles não vão sofrer interferência da pressão. Se aqui fosse 1 e aqui também fosse 1, ou se aqui fosse 2 e aqui também fosse 2. Outra observação que a gente tem que prestar atenção, tá? Porque às vezes vão perguntar assim, ó, nos sistemas a seguir, aí dão várias reações. E vão perguntar assim, qual não sofre a alteração de pressão? Então, qual que não vai sofrer? Substâncias que não estão no estado gasoso, não sofrem. E se a concentração dos reagentes e produtos for igual, caso elas estejam todas no estado gasoso. Ah, professora, e se eu tiver só parte das substâncias no estado gasoso? Ah, então vocês têm que prestar atenção. A reação, o equilíbrio vai estar acontecendo só nessa parte do estado gasoso. Então, quem vai interferir na quantidade de matéria é as substâncias no estado gasoso, tá? Variação de temperatura também interfere no equilíbrio químico? Sim. E aí, quando a gente falar de variação de temperatura, eu tenho que lembrar de dois conceitos que estão relacionados ao estudo da termoquímica. Reação endotérmica e reação exotérmica. No caso aqui, eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando gás amônia. Nesse sentido direto desses dois reagentes dando origem a esse produto, nós temos uma reação em que o ΔH é negativo. O que significa ΔH negativo? ΔH é variação de quantidade de calor. Produtos menos reagentes. Se é negativo, significa que a quantidade de calor dos produtos é menor do que dos reagentes, porque a variação é esse menos esse. Então, se ela é menor, se deu negativo, significa que esse processo, essa reação, ela liberou calor.
E aí aqui eu tenho uma reação, um processo nesse sentido sendo exotérmico. Ah, professora, e se a gente falar na reação inversa? A reação inversa vai ser endotérmica. Se eu tivesse um ΔH aqui do lado de cá, o ΔH aqui seria positivo mais 92,2. É o contrário. Reação direta, o ΔH é negativo, significa que na reação inversa o ΔH vai ser positivo. Se na reação direta ela é exotérmica, na reação inversa ela vai ser endotérmica. Isso é regra, isso é padrão? Sim, isso é padrão. É um padrão termodinâmico, onde os sistemas químicos eles entram em equilíbrio termodinâmico. Então, a reação da formação de amônia a partir dos elementos é caracterizada como exotérmica, porque nós temos o ΔH negativo. Com isso, as reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. Então, a temperatura aqui, elas não favorecem ela nesse sentido. Eu não tô precisando de temperatura, ela tá acontecendo, eu tô liberando calor, tá esquentando, tô liberando tem calor pro meio, tá aquecendo o meio. Então, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, no caso de uma reação que não precisa, exotérmica, que está liberando calor, ela não precisa de calor para acontecer, eu vou estar favorecendo essa reação? Não. Eu favoreço a reação que, quando eu aumento a temperatura, aquela que precisa de calor para acontecer. Então, eu favoreço uma reação endotérmica. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor para acontecer. O valor do ΔH é positivo, a gente já falou. Então, para a reação acima, que é uma reação exotérmica, ou seja, que libera calor, com o aumento da temperatura, a reação desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Por quê, professora? Porque, como eu falei para vocês, no sentido dos produtos, ela libera calor. No sentido dos reagentes, ela precisa de absorver calor para acontecer. E aí, o que o aumento da temperatura favorece? Ela vai favorecer sempre o lado endotérmico. Aí eu tenho que analisar. Se aqui o meu ΔH fosse positivo, significa que o lado da reação endotérmico seria o lado de produzir amônio. Como não é positivo, o lado contrário, o lado inverso é o positivo. O lado inverso é o endotérmico. Quando eu aumento a temperatura, eu vou favorecer a minha reação no lado endotérmico. Para as reações exotérmicas, com a diminuição, quando eu resfrio o meio, eu favoreço a reação no lado exotérmico. Por exemplo, como que eu faço isso, professor? Botando no fogo, botando no gelo. Quando eu coloco no fogo, eu estou oferecendo calor, eu estou aumentando a temperatura. Quando eu coloco em banho de gelo, eu estou retirando calor, eu estou diminuindo a temperatura. Então, o banho de gelo, a diminuição da temperatura, favorece o lado exotérmico. O aumento da temperatura favorece o lado endotérmico. Sempre. Exemplos envolvendo deslocamento do equilíbrio, e aqui a gente tem uma questãozinha para a gente encerrar a nossa aula. Considerando esse sistema, o que nós temos aqui nesse sistema? Eu tenho 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono. Todo mundo em estado gasoso, considerando que a gente está fazendo essa reação em uma temperatura de 1000 graus Celsius. Há uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente. A constante de equilíbrio, ela sofre variação pela variação de temperatura, tá? Cada temperatura tem um valor de constante de equilíbrio diferente para cada sistema reacional. Ela só sofre variação pela variação de temperatura. E aí, nesse sentido direto, o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, significa que no sentido direto está havendo liberação de calor. Então, nesse sentido direto, a reação ela é exotérmica. E aí, o que a gente tem que esperar aqui? O que vai acontecer nesse sistema se ele sofrer algumas interferências? E por que a gente está falando desse sistema? Aqui a gente está falando da liberação de dióxido de carbono e de monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é extremamente tóxico para vidas.
ele forma um complexo com a hemoglobina e ele, inclusive, ele mata as pessoas de asfixia. Aconteceu um caso esses dias, né? Que não é mais muito comum, mas já aconteceu muito antigamente, foi tratado na novela, esqueci, Amor de Mãe, em que uma das personagens, ela matava a colega, deixava ela fechada com o carro ligado dentro da garagem e ela morria asfixiada. O fato dela morrer asfixiada ali era principalmente por causa da decomposição completa, da combustão incompleta do combustível do carro, que aí é formado bastante monóxido de carbono. E aí esse monóxido de carbono, quando entra em contato, quando a gente inala ele vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai impedir as trocas gasosas. Com isso, ele mata as pessoas asfixiadas, que foi o que aconteceu lá com a personagem, que a mulher, que a amiga deixou para morrer dentro da garagem lá. O que a gente deve esperar? Devemos esperar um aumento na quantidade de monóxido de carbono quando? Então, o que eu tenho que olhar aqui? Para mim é importante nessa reação, para eu saber. Já deu a resposta, desculpa. Mas por que é essa resposta? Que essa reação ela é exotérmica, né? E aí eu tenho que prestar atenção aqui, ó, o aumento da quantidade de monóxido de carbono. O que vai favorecer o aumento da quantidade de monóxido de carbono? Opa, vamos pensar aqui, ó. O monóxido de carbono ele está do mesmo lado que o gás oxigênio. Desse lado aqui eu tenho quantas moléculas? 3 moléculas gasosas, 2 do monóxido e 1 do oxigênio. Do lado de cá eu tenho 2 moléculas. Como que a pressão, por exemplo, interferiria nesse sistema? Se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar o equilíbrio para o sentido que tem menor quantidade de matéria. O aumento da pressão significa a diminuição do volume, lembra? Inversamente proporcional. Então, quando eu aumento a pressão, favorece o sentido do dióxido de carbono. Mas não é o que eu quero. Eu quero favorecer o sentido do monóxido de carbono. Então, para eu favorecer o sentido do monóxido de carbono, o que eu tenho que fazer com a pressão? Diminuir. Eu tenho que expandir o meu recipiente reacional, né? Então, ó, o que favorece a formação do monóxido? A diminuição da pressão. Nesse sentido, ó, no sentido direto, a reação ela é exotérmica. Se ela é exotérmica, opa, ela está liberando calor, ela não precisa de calor. Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer no sentido do dióxido? Não, mas favorece no sentido do monóxido, porque se o lado do dióxido é exotérmico, o lado do monóxido vai ser endotérmico. E aí, quando eu aumento a temperatura, favorece a formação do monóxido de carbono. E eu tenho essa opção entre as opções a seguir? Tenho. Aqui, aumentar a temperatura, beleza. Aumentar a pressão? Não, a pressão eu tenho que diminuir. Temperatura diminuir? Não, porque eu estou falando do lado endotérmico. E aí, na alternativa D, o que a gente tem? Aumentar a temperatura, opa, sim, porque eu estou falando do lado endotérmico, eu preciso de temperatura maior. E a pressão diminuir. Por que eu preciso diminuir a pressão? Porque eu preciso expandir o meio reacional, porque desse lado de cá eu tenho mais moléculas do que o lado que eu quero que a reação aconteça, eu tenho mais moléculas do que do lado que eu não quero que ela aconteça. Professora, e assim a gente manipula a reação para deslocar o equilíbrio no sentido em que a gente quer. E isso a gente faz nos processos industriais, a gente faz em determinados processos, inclusive dentro do nosso corpo de forma natural. Isso vai acontecendo também. A maioria das reações que acontecem no nosso corpo, elas são reações de equilíbrio químico. E o nosso corpo, como sendo inteligente do jeito que ele é e estando em perfeito estado de funcionamento, né? Mantém essas reações acontecendo e os deslocamentos também acontecendo no sentido sempre que é o melhor para a nossa saúde. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a matéria. Até a próxima. Beijinhos.